Corram para as montanhas. O Brasil deixou de ser Jamaica abaixo de zero, como naquele filme. O Brasil ganha medalha de ouro no slalom gigante, esqui. Imagina, Brasil ganha medalha de ouro no esqui. E é claro que o Lucas Pinheiro, o Braten, ele fala inexplicável, é totalmente inexplicável. Pode ser uma fonte de inspiração para crianças da próxima geração, de que nada é impossível. Então está aqui o mantra da autoajuda, do empreendedorismo, ó, nada é impossível. Um brasileiro, um latino conseguiu, como fala a mídia aqui, patriótica, tal. Primeiro latino-americano a ganhar uma Olimpíada de medalha de ouro, Olimpíada de Inverno, feito histórico, tal, aquela coisa. Só que o problema, só que não, tá? O Lucas Pinheiro Braten, ele nasceu em Oslo, em 2000. Ele é esquiador alpino brasílio-norueguês, para dizer, sua mãe é brasileira, seu pai é norueguês. Se você olhar a biografia dele, como é que esse cara, de repente, parou aqui representando o Brasil? Tá? Você olha para ele aqui, claro, aquela coisa, a gente já tratou dessas Olimpíadas de Inverno, que atletas são esses que estão representando o Brasil? Jamaica abaixo de zero. Fica pensando. Então, isso mostra essa coisa do abismo social, em primeiro lugar. Esses atletas brasileiros treinam lá fora. Tá? Sua carreira é toda feita lá fora. A gente pensa no Brasil, em termos de esporte olímpico, no esforço público governamental coordenado com a iniciativa privada, no esforço público, no esforço do país, em criar uma cultura olímpica no país. Então, nesse sentido, quando você vê o resultado nas Olimpíadas, você vê um esforço coletivo, você está torcendo, é uma nação, de fato eles estão representando uma nação. Tá? Aquela coisa da cultura olímpica, um esforço olímpico, uma política pública, tá? Centros esportivos, tal, para criar atletas e uma cultura olímpica no país. No caso da cultura da Olimpíada de Inverno, não tem cultura olímpica nenhuma, um esforço público nacional, esses caras treinam lá fora. E no caso dele, eu acho emblemático. Tá? O cara é norueguês. Tá? Norueguês. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Toda a carreira dele estava lá na Noruega. Tá? Ele começou no Campeonato Mundial Júnior 2019, quando ele terminou em sexto, 11º. Tá? Isso depois, em 2019, né, participou da Copa do Mundo de Esqui Alpino da Federação Internacional de Esqui, tá? Onde conquistou seus primeiros pontos da Copa do Mundo, com o 26º lugar. Tá? Ele fez a sua primeira corrida lá na temporada 2020-2021. Aí sim, vencendo o slalom gigante em Solden. Tá? Carreira norueguesa, carreira europeia. O problema é quando ele passou do 29º lugar para o primeiro lugar, o maior salto para a vitória já registrado. Isso foi quando? Quando ele venceu o primeiro slalom na corrida de Laubertorn, em Vegan. Sei lá onde é que é isso. Tá? Ele passou de 29º para primeiro lugar. Então, isso foi lá pelos idos de 2022. O problema é que em 2023, no ano seguinte,
O Bratton, ele anunciou uma surpreendente fim da sua carreira, isso aos 23 anos. Ninguém entendeu nada lá na Noruega. Como aos 23 anos ele declara o fim da sua carreira? O motivo disso foi uma disputa, uma guerra com a Associação Norueguesa de Esqui sobre os seus direitos de comercialização. Os direitos de comercialização de marca, grifes, roupas que patrocinavam. Tá? Ou dividia com a Federação Norueguesa ou ia para o bolso dele. Ele entrou em conflito, isso ao mesmo tempo a mídia começou a mídia norueguesa a fazer uma campanha negativa que começou a retratá-lo lá na Noruega como egoísta, ganancioso, por causa desse conflito com a Federação Norueguesa. Em março de 2024, o que aconteceu? O Bratton, numa entrevista ao Globo Esporte, ele fala do seu desejo em regressar ao Mundial de Esqui através de uma associação brasileira de esqui. Depois desse conflito comercial, depois de ele ter sido praticamente expulso lá da Federação Norueguesa, e ele decretar, acabou minha carreira. Ele deseja representar o Brasil. Tá? Isso numa entrevista, claro, isso é coisa na minha assessoria de imprensa, plantou uma entrevista lá no Globo Esporte, tal. Ele fala, eu quero representar o Brasil. E aí acontece. Tá? Ele vai representar o Brasil. E aquela coisa, ele ganha a medalha de ouro, então a imprensa esportiva brasileira enche o peito. Eu me sinto com uma medalha de ouro no peito, eu me sinto representado. O Brasil, um país de mais de 200 milhões, parou para ver a vitória dele, o primeiro ouro para o Brasil, e todo esse ufanismo, que não tem nada a ver. O cara passa a representar o Brasil depois de uma discordância comercial com a Federação Norueguesa. Tá? E depois uma campanha sistemática lá da mídia qualificando ele como um ganancioso, egoísta e tudo mais. E esse aqui é o ponto aqui, como já está colocando. Lembrando que a Noruega, ou melhor dizendo, está aqui, ó. A Noruega é socialista, tem esse foco mais socialista, não é socialista, né? Mas é o welfare state. Parece que ele não estava muito, digamos, adaptado a esse welfare state. Eu quero que toda a grana vá para o meu bolso, dos anunciantes, patrocinadores. Tem que federação o quê? Que estado o quê? Eu quero tudo no meu bolso. Onde consegue melhor isso? No Brasil. E ele representou no Brasil. E aí todo esse ufanismo, tal. Olha, eu vou confessar uma coisa. Confessar uma coisa para vocês. Você pode falar que isso é bolsonarismo, tal. O Nelson Piquet, o nosso Piquet é bolsonarista, tal, ferrado, de carteirinha. Mas ele disse naquela época, naquele conflito lá com o Ayrton Senna, os dois não se bicavam, ali nos anos 80, começo dos anos 90 tal, porque o Ayrton Senna era aquela coisa de ele ser patriota, comemorava as suas vitórias com a bandeira brasileira. Então, aquela coisa que até hoje os bolsonaristas, está vendo, o Brasil que dá certo, tal, aquela coisa, até hoje fica enaltecendo. O Piquet recebia o troféu limão da imprensa, ele era mal educado com a imprensa brasileira, ele falava, eu não vou, eu ganho corrida, tal, não vou fazer o papel de patriota, porque eu passo a maior parte do tempo da minha vida fora do país. Corro para uma escuderia que não é brasileira. Por que eu agora vou ficar desfraudando a bandeira brasileira a cada vitória? Então ele passava assim como mal-humorado,
Troféu Limão, a grande imprensa tratava ele, mas ele não queria fazer esse papel. Nisso, o Piquet era muito lúcido naquele momento. O Ayrton Senna, claro, cumpriu esse papel direitinho. Ufanista, patriótico tal. E agora uma coisa esse atleta brasileiro, primeiro da medalha de ouro latino-americana numa Olimpíada de Inverno. Nossa, depois dessa, só o Bad Bunny mesmo, só o Bad Bunny. Nossa.